Oi, pessoal, tudo bem? Seguinte, na aula passada, né, acho que é a aula 17, nós vimos como calcular os valores máximos e mínimos de uma função de duas variáveis, né, em conjuntos assim compactos, né, fechados e limitados. Se você não assistiu ainda, acho que é bom assistir primeiro a aula 17, tá? Então, só para lembrar e para mostrar a diferença do que a gente vai fazer hoje, é o seguinte: qual que era o método? Você tinha lá um teorema que dizia se o cara for o máximo ou mínimo, ponto de máximo ou de mínimo local da função e tiver no interior, obrigatoriamente o gradiente é zero. Então vamos supor, se esse cara é um máximo local, o gradiente da função é zero aqui. Se esse cara é um mínimo local, o gradiente é zero aqui. Mesma coisa, se esse aqui é um outro máximo local, o gradiente é zero. Mas isso servia para o interior. Então você tinha três candidatos aos valores máximos, ao valor máximo e mínimo absoluto aqui dentro. Os outros estavam descartados. Era um teorema que não afirmava que o cara é máximo. Ele simplesmente dizia quem tem chance de ser máximo e descartava os demais. É assim que você usa, né? Dá uma olhada no vídeo para lembrar essas coisas. E aí você fazia uma análise na fronteira. Para analisar a fronteira, tem o método dos multiplicadores de Lagrange, que a gente não viu ainda, vai ver em breve. Com as ferramentas que nós temos, o que a gente fez? A gente parametrizou a fronteira, aí calculamos f sobre a curva parametrizada. Com isso, você vai ter os valores de f na fronteira usando apenas o t da curva. Então, vira uma função de uma variável, cálculo 1. E aí você deriva e acha máximo e mínimo, como você fazia no cálculo 1. Então, suponha que você parametrizou e achou esses dois caras como valor máximo e valor mínimo na fronteira, por exemplo, né? Então, o que você faz depois disso? Então, esses caras são candidatos. Não quer dizer que ele vai ser o máximo. Ele pode ser o máximo aqui na fronteira, mas perder desse, por exemplo. Então, você fazia uma lista com todos os valores de f nesses candidatos. E aí, como pelo teorema de Weierstrass, isso aqui é compacto, a função é contínua, vai ter máximo e mínimo. Então, se você listou todos os candidatos, calculou f em todos eles, então, e tem máximo, basta pegar, sei lá, o valor máximo da lista, né? Porque aí estão todos os candidatos e o valor mínimo. Então, esse cara vai ser o máximo absoluto de f e o mínimo absoluto de f. Esse, resumidamente, né, era o que a gente viu na aula passada. Perceba que você acha o máximo absoluto e o mínimo absoluto. Mas você não tem ideia do que esses caras intermediários são. Por exemplo, ele poderia ser um mínimo local ou um máximo local até. Né? Sei lá, você não sabe, um ponto de Sela, um ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo. Enfim, você não, você, esse método era só para o absoluto, funcionava apenas para o absoluto, máximo e mínimo absoluto. Você não tinha ideia do que os outros são. O que a gente vai ver hoje é o contrário. Ele serve para os locais, para você dizer se classificar os pontos, se eles são mínimos locais, máximos locais, celas, mas não serve para absoluto, tá? É só para local. Ele diz quando o cara é máximo local ou mínimo local ou cela, não absoluto, tá? Então tá aqui, eu acho que eu me alonguei demais com essa revisão, mas é para mostrar a diferença dos dois métodos. Porque eu vejo muita confusão. Às vezes o problema pede máximo absoluto, aí o cara calcula o esse ano que a gente vai ver. Não, não adianta, não dá certo. Não, não adianta inventar. Absoluto é assim. E esse aqui é para local apenas. Né? Então eu chamei classificação dos pontos críticos. A gente vai classificá-los como máximos locais, mínimos locais, celas, né? Essas coisas. Então você pega uma função de classe C2, em outras palavras, né? Tem as derivadas de ordem 2, derivadas parciais de ordem 2 e são contínuas, certo? E aí com elas você forma um determinante, com as quatro derivadas de ordem 2. Esse determinante é chamado o hessiano de f no ponto, né? Porque você está calculando as derivadas no ponto, xy. Perceba que aqui eu coloquei a mesma derivada mista, del x, del y, del x, del y, não a del y, del x. Tanto faz, porque como é de classe C2, tinha o teorema de Schwartz, né? Que dizia que as mistas são iguais, né? Quando a função é de classe C2. Então aqui na diagonal secundária você pode colocar qualquer uma das mistas.
vai bater, porque é C2, certo? Agora, qual é o teorema? O teorema é o seguinte, então pega F de classe C2, esse A um aberto, né? Você poderia, o A não precisaria ser aberto, mas esse ponto que você vai analisar tem que estar no interior. Então, em outras palavras, tem que estar num aberto lá, né? Então, pega x0, y0, um ponto crítico de f. O que era ponto crítico? Vamos lembrar, o gradiente se anula, certo? Então, esse cara seria um candidato a máximo e mínimo, né? Local. Então, e tem, claro, e suponha que nesse ponto o esse ano não seja zero. Porque quando esse ano for zero, pode dar qualquer coisa, tá? Você não consegue aplicar esse método. Esse ano tem que ser não nulo. Depois eu dou exemplos de quando esse ano é zero, tá? Mas o método é para esse ano não nulo. Então, é o seguinte, se o esse ano for positivo e a segunda derivada em relação a x for positiva, então o cara, esse ponto crítico, é ponto de mínimo local, certo? Pergunta natural aqui. Por que o del x? Por que eu não posso usar o del y? Pode usar o del y, a segunda derivada em relação a y. Vai dar a mesma coisa, tá? Depois eu mostro por quê, mas eu precisava enunciar com um enunciado que é o tradicional. É, então, depois eu mostro, mas pode usar o del y, tá? Já fica o alerta. Aí, se esse ano for positivo, mas a del x2 for negativa, então vai ser máximo local, certo? Parece do cálculo 1 essa parte, mas no cálculo 1 não tem esse ano, porque você não tem outras de ordem 2, né? Só tem essa. Então, aí vai ser máximo local. E quando esse ano for negativo, você nem precisa olhar o del x2. Se o esse ano é negativo, já é um ponto de sela. Ele não é extremo local de f. Não é nem máximo nem mínimo local. Ele é o que a gente chama de ponto de sela, em homenagem ao paraboloide hiperbólico, né? Lembra da sela? Que é algo assim. É um ponto crítico, aqui o 0, 0. Está no exemplo de baixo. O gradiente se anula no 0, 0, mas não é nem máximo nem mínimo, porque na direção do x cresce, na direção do y decresce. É o tradicional ponto de sela, certo? Clássico. Antes de fazer exemplo, vamos ver essa história aqui do del y, né? Por que eu posso usar o del y neste caso do esse ano ser positivo? Então, eu fiz, para não contaminar o PDF, eu fiz em outra coisa aqui, ó. Quando esse ano é positivo, usando aquela outra notação que é mais fácil de escrever, quando esse ano é positivo, esse ano está aqui. Esse é esse ano, é o determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Quando esse ano é positivo, significa que o del x vezes del y é maior que esse cara aqui, a mista. Só que a mista está ao quadrado, né? Porque elas são iguais. Está ao quadrado. E então, o que está aqui, na pior hipótese, é zero, porque está ao quadrado. Então, isso aqui, esse cara é maior ou igual que zero. Consequentemente, este produto aqui é positivo, porque esse cara é maior ou igual a zero e ele é maior que um cara que é maior ou igual a zero. Então, ele é positivo. O que significa um produto ser positivo? Os dois têm o mesmo sinal. Então, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos para o produto dar positivo. Então, tanto faz, eles têm o mesmo sinal. Então, use qualquer um deles à vontade aqui. Certo? Então, tranquilo, né? Agora sim, vamos ver exemplos. A cela, ó a cela z igual a isso aqui, o gráfico dessa função é uma cela, certo? Então, calcula as derivadas. Vamos calcular os pontos críticos. É tranquilo, é só para ilustrar o método, depois a gente faz coisa mais complicada. Cálculo o gradiente, 2x menos 2y, certo? Deriva em y menos 2y. Quando que o gradiente se anula? Se somente se aqui for zero e aqui for zero, né? Não tem jeito. Então, x é zero e o y é zero. Então, ela tem um único ponto crítico, que é o 0, 0. Aí vamos calcular o esse ano nela, o esse ano nesse ponto crítico. O esse ano vai dar com... Não tem nem x nem y, né? Porque quando você deriva em x, dá 2. Quando você deriva em y, de novo, dá menos 2. Quando você deriva o del x em y, dá zero, porque é constante em relação a y. Mesma coisa se você fizesse o contrário, se você derivasse o del y em relação a x, que é a mista, tem que ser a mista, né? Dá zero porque é constante em relação a x. Então fica assim, ó.
del x2, del y2 e a mista. Então isso aqui é menos 4 negativo. Então, ponto de sela, como nós já sabíamos, que não era nem máximo nem mínimo, para aquele desenho que eu fiz aqui em cima, né? Algo assim. Certo, gente? Então, pelo menos nesse caso, funcionou. Mas só para ilustrar o que tem que fazer para classificar os pontos críticos. Vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor, que tem um monte. Esse exemplo 2, esse polinômio aqui de grau 3, de duas variáveis. Então, olha só, vamos classificar todos os pontos críticos dele. Então, quando que o gradiente é zero? São os pontos críticos, né? Então, está aqui o gradiente, né? Deriva em x 3x2 menos 3, deriva em y 3y2 menos 3. Está aqui. Então, quando isso é zero? Então, você tem que ter os dois zero. É facinho de descobrir, né? O x é mais ou menos, pode ser mais ou menos 1 e o y pode ser mais ou menos 1. Então, tá aqui, ó, x igual a mais ou menos 1, y igual a mais ou menos 1. Então, e todas as combinações de sinal, né? Porque pode ser menos com mais com menos, mais com mais, todas. Então, você tem 4 pontos críticos, tá aqui. Aí, vou montar o esse ano num xy arbitrário e depois substituir os pontos críticos. Então, deriva de novo em x, 6x. Deriva de novo em y, 6y. Deriva a del x em y, 0, porque é constante. 0, 0. A outra vai dar igual. Certo? Então, esse ano é 3xy, 36xy. Certo? Agora, o que você percebe no esse ano? O melhor é quando dá negativo, né? Que você não precisa olhar mais nada. Vai ser negativo quando os dois tiverem sinais opostos, né? Então, no 1 menos 1, 1, o esse ano é menos 36, você já afirma que é ponto de sela, não precisa olhar mais nada. Agora, quando esse ano for positivo, que vai ser aqui e aqui, aí você vai ter que olhar a segunda derivada aqui, vai estar aqui, na verdade, né? Ela vai estar aqui. Não é como... Claro que aqui, às vezes, é uma expressão gigantesca, é bom calcular menos coisa. Então, quando dá negativo, você já afirma. Então tá, ó, no 1, como a gente tinha dito, esse ano é positivo, aí você vai olhar essa. No 1, 1, essa vai ser 6 vezes 1, que é 6. Positivo, pelo critério mínimo local. No menos 1 também dá 36 o esse ano, que é positivo. Aí você vai olhar essa. Só que no menos 1, põe menos 1 aqui, menos 1, né? Põe menos 1 aqui, menos 6, que é negativo, máximo local. Certo? Então você vê, o critério é bem fácil quando dá para aplicar, é tranquilo. Eu acho que a parte mais fácil aqui desse pedaço do curso, esse pedaço final, já estamos na reta final, é, pode, claro, dar umas contas, porque tem determinante, mas o método em si é tranquilo. Agora vamos àquilo que eu comentei, ó, quando esse ano for nulo, a gente não pode afirmar nada, pode ser qualquer coisa. Então, equivale no critério da segunda derivada, isso é bem parecido com o critério da segunda derivada lá do cálculo 1, né? Também, quando tinha a segunda derivada zero, você não afirmava nada, lembra? É a mesma coisa aqui. Então, ó, peguei uns exemplos bobos só para ilustrar. Então, pega essa função aqui. Claro que o gradiente vai dar 4x3, 4y3, então 0, 0 é ponto crítico. É o único, né? O único ponto crítico. E o esse ano nele vai dar zero, né? Porque a segunda derivada vai ter um x ao quadrado, um y ao quadrado. Aqui no 0, 0, tanto o x e o y vão anular. Então, tá, eu não fiz a conta porque é direto. Então, acho que não tem nenhum problema aqui. Então, esse ano vai dar zero. E 0, 0 é claramente mínimo local. E global, na verdade, né? Lembra local? É que o método só vale para local. Então, não coloquei que é global. É global, é verdade. Mas o método é para local. É global porque você consegue ver claramente aqui direto pela fórmula da função, né? Porque no 0, 0 isso é zero. E fora do 0, 0 já é positivo. Então acaba sendo um mínimo global até. E claro que global é local também, né? Não vale o contrário, obviamente. Local é próximo, ele é mínimo. Né? Global é em tudo. Mas quando é em tudo é próximo, né? Então, por isso que eu falei que é global também, mas enfim.
Você conclui que é local. Tudo bem? Agora aqui eu usei o mesmo truque, só que eu coloquei menos na frente, que é o mesmo raciocínio. Só que agora no 00 é 0 e, e fora do 00 já é um cara negativo, porque está quarto. Essa potência par é importante, né? É que se eu colocasse quadrado, aí já não zerava. Então o esse ano. Então eu coloquei uma potência maior, um pouco maior e mais par. Então aqui fica máximo local, porque tá é como se fosse um paraboloide. Paraboloide é com 2, né? Com quadrado. Mas é como se fosse um paraboloide, só que tá com a boca para baixo. Algo, né? Assim. Mas você vê algebricamente, né? No 00 é 0 e fora do 00 já é negativo, então é um máximo. O 00 é um máximo global e, portanto, local. Certo? Agora vamos ver um que. Então, ó, esse ano 0, mínimo. Esse ano 0, máximo. Agora olha esse. O 00 é ponto crítico, claro que o gradiente é 3x², 3y². O esse ano vai dar 6, porque você vai derivar o quadrado, vai tombar o quadrado com o 3 que já tinha tombado, vai dar 6x, 6y. Só que quando você deriva em x, vai dar. Se deriva em x, o del y vai dar 0, porque não vai ter. Então a diagonal secundária fica 0. Então no 00, o esse ano é 0. No 00. Certo? E claramente isso aqui é uma cela ao 00. Por quê? Não é máximo nem mínimo, é cela. Porque ó, faz só o corte, faz o y igual a 0, fixa o y, algebricamente dá para ver. Faz o y igual a 0, ou seja, pega o plano y igual a 0, a gente já faz esses cortes, lembra? Pega o plano y igual a 0. Aí você tem um x ao cubo. Então, na direção dos positivos vai crescer, na direção dos negativos vai decrescer. Olha o desenho que eu tentei fazer aqui, ó. No plano y igual a 0, coloquei o x aqui para ficar mais fácil de desenhar. Fica uma cúbica aqui, né? Então, claramente, esse cara não é nem máximo nem mínimo. Pela nossa definição, um cara que não é nem máximo nem mínimo, um ponto crítico, que não é nem máximo nem mínimo, é ponto de cela. Então, pode dar as três coisas quando esse ano é 0. É inconclusivo. Aí você tem que fazer mais ou menos como eu fiz. Analisar para cada função, né? Não tem jeito. Não pode aplicar o critério. Tudo bem, gente? É tranquilo isso aqui. Eu queria fazer um da lista, porém a lista não está pronta ainda, deste ano, então eu estou me baseando na lista do ano passado, tá? Certamente esse exercício vai estar, é tradicional. Eu estou seguindo a numeração do ano passado e eu coloquei no nosso Drive a lista, tá? Então, se vocês quiserem, pode até usar. Não precisa nem pegar desse ano, vai ter tudo lá. Se acrescentarem algum exercício bem diferente, aí eu faço, eu aviso vocês, eu faço em aula. Mas enfim, esses sempre, esses aqui que eu vou fazer sempre estão lá. Tá, ele pede simplesmente para você, tá aqui a lista, ó. É aqui? Ó, essa lista, esse exercício que eu estou fazendo é esse aqui, tem um monte de item, ó. Eu estou fazendo F, tá? Na lista do ano passado, essa exponencial. Tá aqui. Então vamos lá, ele pede para você encontrar todos os pontos críticos desta função e classificá-los. Então primeiro tem que encontrar, evidentemente, os pontos críticos. Então, gradiente zero. Então, vamos derivar em x, esse y, ó, deriva isso em x. Pensa nisso aqui como eu separei assim, né? Isso vezes a exponencial. Deriva isso em x, y, porque o y é constante. Mantém a exponencial, regra do produto, né? Mantém a exponencial. Mas, agora mantém isso e deriva a exponencial. Quando você derivar a exponencial, é ela própria vezes a derivada do que está dentro em x, que é menos 2x. Certo? Então está aqui, derivado do produto, eu tirei o y e a exponencial em evidência. Está aqui. Pela simetria, você nem precisa fazer de novo, né? O x e o y eles desempenham exatamente o mesmo papel. Então é só trocar x por y. Está aqui. Essa é a del y.
Então, quando o gradiente é zero? Quando as duas derivadas se anulam, porque o gradiente é o vetor formado pelas duas derivadas. A exponencial nunca se anula, então nem pus. Então, ou isso é zero, ou isso é zero. Né? Porque você tem um produto, o produto se anula quando um dos fatores se anula. Como a exponencial nunca se anula, eu nem coloquei aqui. Então, para anular o de cima, ou y é zero, ou x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2, que é quando esse fator aqui se anula, certo? Fiz meio direto, mas tranquilo. Tem que anular as duas simultaneamente, porque o gradiente tem que ser 0, 0. Não basta uma coordenada ser 0, as duas têm que ser ao mesmo tempo. Então, para anular de cima, você só tem três opções. Y igual a 0 ou x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Agora eu vou jogar as soluções daqui aqui para ver se anula também. Então, quando y é 0, você vai ter x vezes 1 igual a 0. Então, x tem que ser 0. Então, o y igual a 0 e o x igual a 0 anula. Agora, se o x for mais ou menos 1 sobre raiz de 2, joga o x aqui. 1 mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Ele é um cara não nulo, então para anular tem que ser esse pedaço aqui, 0. Então aí o y que vai ser mais ou menos raiz de 2, certo, gente? Então você vai ter 5 pontos críticos, né? Toda a combinação de mais ou menos, né? Pouco importa o sinal, vai zerar aqui. E o 0, 0, que corresponde a esse 0 e esse 0, tá? É que normalmente, quase sempre dá um sistema que não é linear, então aquela coisa de escalonar tudo mais não funciona muito, né? Às vezes você tem que fazer suposições, cortar coisas assim, enfim. Aí a gente vai fazer muito sistema. O método Lagrange também envolve sistema. Então tá, 5 pontos críticos. Vamos classificar todos. Então, vamos calcular o hessiano. Então, vou derivar em relação a x de novo. Ó, cadê em relação a x? Está aqui, é essa. Quando você vai derivar em relação a x, o y é constante. Então, você pode tirar da derivada e pensar na derivada só desse produto. Regra do produto em x. Ó, tira o y constante. Regra do produto, deriva a exponencial, mantém o polinômio. Agora, mantém a exponencial, deriva o polinômio. Certo? E aqui a mesma coisa. Eu já fiz direto, tirando a exponencial em evidência, agrupando aqui. Agora, a mista. Vamos para a mista. Então, quem eu fiz? Tá. Então, pega essa, a del x, tirar essa, tá um monte de rabisco. Pega a del x e vamos derivar em y. Cuidado, hein? Tem que ser misto. Ou podia fazer o contrário, pega a del y e deriva em x. Tá? Então, quando você pega a del x e deriva em y, isso aqui é constante. Aqui eu fiz ao contrário, né? Eu peguei essa e vou derivar em x. Então, isso é constante. Tá aqui. Dá na mesma, tá? Depois, quando você ajeitar, vai dar na mesma. É constante. E aí, eu usei o produto no que sobrou aqui. Deriva x em x, 1. Mantém exponencial. Mantém exponencial. Mantém o x, deriva a exponencial. Tá? Em x, porque você pegou a del y. Tem que ser misto. Tá? Me atrapalhei aqui que eu achei que eu tinha feito por essa, mas eu fiz pela de baixo. Mas é a mesma coisa. Quando você tirar em evidência, ó, tira em evidência essa exponencial, vai dar 1 menos 2x quadrado. Tá vendo a simetria? Dá 1 menos 2x quadrado, 1 menos 2y quadrado, que seria, se eu fizesse ao contrário, ia aparecer. Só que o que está bagunçado aqui ia aparecer bonitinho aqui. Mas quando eu tirar em evidência, ficam os dois bonitinhos, esses fatores. Legal, né? Igualzinho. É isso. Tá? Então monto esse ano. Ah, não, eu não montei esse. Aí que tá, a questão de gosto. Você podia ter montado esse ano igual eu fiz da outra vez, só que ia ficar gigantesco esse ano. Né? Ia ficar gigantesco. Então eu fiz ponto a ponto, tá? Então, primeiro, no 0, 0 é bom, por quê? Aqui eu coloco del x e del y. No 0, 0, ó, esse vai zerar no 0. Esse também, certo? Por outro lado, era melhor até ter escrito daquele outro jeito, né? A mista, quando você zerar aqui, fica 1, né? Zera aqui, aqui e a 0, 0, né? É 1, então vai ficar 1, 1, certo?
Então, o esse ano já deu menos 1, tudo bem? Então, não precisa fazer mais nada, ponto de célula. Tudo bem, gente? É que eu estou pensando aqui, talvez fosse melhor ter fatorado isso aqui para ficar igual aqui. Mas tá, vamos lá. Não vou escrever agora com o mouse. Vamos para os outros pontos, né? Que são todas as combinações de mais ou menos raiz de 2. Vou fazer alguns só. São mais 4. Então, ó, o que vai acontecer com raiz de 2, por exemplo? Ó, quando você colocar o raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, aqui vira e a menos 1, né? Porque é meio menos meio, né? Você leva ao quadrado, vai ficar meio menos meio, que é menos 1. Então fica e a menos 1. Aqui, nesse ponto, raiz de 2 era, certo? Esse cara zerou, porque está ao quadrado, fica meio vezes 2, 1. Então, esse pedaço zera. Só que aqui não zera, então vai ficar e a menos 1, 1 sobre raiz de 2, só que aqui também tem um raiz de 2, vai ficar meio menos 2, né? Então tá aqui. Certo? Vai zerar um monte de coisa aqui, tudo bem? Então eu vou colocar direto, então ali também, então esse ano vai dar positivo, então você vai ter que olhar aqui. Esse é o que tiver aqui é o que você vai ter que analisar, né? Que é essa del x2, que é negativo, então máximo local. Nesse outro ponto, a mesma coisa. O que vai mudar é o sinal do ΔX que está aqui, né? Não, isso aqui não muda nada, no de baixo. Se eu não me engano, né, na verdade. Também é positivo, outro máximo local. O que eu acho que vai mudar quando o sinal for oposto, porque aqui, ó, os sinais forem opostos, porque aqui, ó, você vai ter um produto diferente, né? Vai ficar mais, ó. Tá vendo? Aí que vai mudar, sinais opostos. Esse ano positivo, né? Não mudou esse ano porque os dois, mas esse vai mudar. Positivo mínimo local. Enfim, vocês vão estar com o PDF, vocês vão acompanhando as contas. É que fica horrível rolar a tela toda hora para ver, certo? E aqui, lembra que eu falei sinais opostos? Aqui vai mudar para positivo, outro mínimo local. Então ela tem dois mínimos locais, dois máximos locais e essa cela aqui. Bastante coisa, né? Legal. Tudo bem com esse exemplo, gente? É um pouquinho mais trabalhoso, porque é um da lista, a lista sempre é trabalhosa, né? Enfim, mas é que é para treinar mesmo. Então tá aqui. Fazer mais um da lista que eu acho mais legal, porque ele não é intuitivo. Ele mostra que com o cálculo 2 você não pode. Você tem que duvidar um pouco da intuição. Eu vou abrir até a lista aqui, ó. Eu gosto bastante dessa parte. E da organização que foi feita aqui, ó. Opa, aqui são os complementares. Tá vendo? A parte 5 da lista, pelo menos a do ano passado, esse ano eu não sei, é máximo cálculo 1 versus cálculo 2. Porque ele mostra as diferenças que tem no cálculo 1 e no cálculo 2. Então, eu fiz esse 5.2 que eu acho que é o mais legal. O 5.1 também é bem legal. Mas aqui acho que vocês conseguem se virar melhor, sem se assustar tanto. Esse aqui é meio esquisito, porque no cálculo 1, olha só, mostra que essa função, depois eu escrevo lá no PDF, lá, está lá escrito, possui um único ponto crítico, e que esse ponto é mínimo local e que ela não possui mínimo global. Olha só, isso é estranho. Tem um único ponto crítico, é local, mas não é global. Isso não acontecia no cálculo 1. No cálculo 1, como seria uma função desse tipo? Um único ponto crítico. Era mínimo, era máximo? Mínimo? Agora me esqueci. Mínimo. Então eu desenhei errado. Ao contrário. Tem um único ponto crítico, é mínimo local. Aí no cálculo 1, ele era global também. Por quê? Se a função fosse derivável. Porque se ele não fosse o mínimo global, uma hora você ia ter que voltar para poder passar aqui. E nessa hora que você voltar, se ela for derivável sempre, a derivada se anula. Então teria outro ponto crítico. Certo? Você tem que voltar. No cálculo 2 isso não acontece. Que estranho, né? Não é nada intuitivo.
É porque no cálculo 2 você está no plano, você tem muita liberdade, você não precisa voltar exatamente na direção de anular o del x e o del y, né? Sei lá, você podia ter uma coisa em três dimensões. Se você pensa numa coisa no mínimo assim, três dimensões, sei lá, aqui nessa direção vai subindo, aí numa direção ela desce, ela vai descer aqui, sei lá, para lá. Mas não é a direção do gradiente, por exemplo. Na direção do gradiente ela pode fazer outra coisa, não se anular. Ela desceu para um outro pedaço, o gradiente não viu. O del x e o del y não viram, porque é só a variação de x e de y. Sei lá, lá continua fazendo outra coisa. E aí desceu num pedaço, e lá continua. Você tem muito mais liberdade. Isso é só uma coisinha aqui que pode acontecer. Você tem muita liberdade, né? Mas aqui nas contas a gente mostra que isso acontece de fato. Quer ver? Então vamos lá. Ele pediu três coisas. Mostra que tem um único ponto crítico. Ele é mínimo local. Então, local pode usar esse ano. Se ele falasse global, não podia. Local pode usar esse ano. Mas não é. Vamos mostrar que ele não é mínimo global. Tá? É, tá. Então vamos lá. Primeiro, achar os pontos críticos e mostrar que só tem um. Então, derivei em x, vamos ver como fica. 2x, 15, y2, x mais 1 ao quadrado. Derive em y, 10y, 1 mais x ao cubo. Certo? Então, quando o gradiente se anula? Quando os dois se anulam, as duas coordenadas. Aí eu me orientei para de baixo, que está mais fácil. O produto é bem mais fácil. Então, quando de baixo é zero? Quando ou y é zero, ou x é menos 1. Y é zero, ou x é menos 1. Agora eu vou jogar na de cima se essas duas soluções funcionam. Y igual a zero na primeira, faz o y igual a zero. Zerou aqui. Se zerou aqui, obriga o x ser zero. Então, x igual a zero. Certo? Agora joga x igual a menos 1 na de cima. Não, é x igual a menos 1 na de cima. Aí vai zerar aqui, só que aqui vai ficar menos 2. Não ficou o x solto, né? E você vai ter menos 2 igual a zero, o que nunca pode acontecer. Então não tem como nenhum y, né, com x igual a menos 1 satisfazer a de cima. Então não tem solução com x igual a menos 1. Então 0, 0, de fato, é o único ponto crítico que corresponde a essa primeira linha que a gente fez aqui. Então realmente tem um único ponto crítico. Só 0, 0 zera as duas simultaneamente, certo? Segunda parte, vamos mostrar que é mínimo local. Então, esse ano. Local, esse ano. Então, vamos lá. Vamos derivar em x de novo. Ó. Deriva em x de novo. Vai dar 2, 30, y2, 1 mais x. 2, 30, y2, 1 mais x. Certinho. Deriva em y de novo. É isso, né? Deriva em y de novo. Esse cara some. 10, 1 mais x3. 1 mais x ao cubo. Cadê? Aqui. 10, 1 mais x ao cubo. Certinho. Agora mista. Tanto faz, deriva S em y ou S em x. Vamos pegar S em x, que vai ficar 30y 1 mais x quadrado. 30y 1 mais x quadrado. Se você pegasse S e derivasse em y, esse cara ia assumir 30, mesma coisa, certo? 1 mais x quadrado, dá na mesma, porque é C2, polinômio. Ah, tá. Então, o esse ano no 0, 0, já pus no 0, 0 para não ficar carregando esse monte de letra. No 0 fica 2. No 0 a diagonal 10. A secundária no 0, zera tudo. 0. Então, esse ano deu positivo. Aí você olha para quem? Olha para cá. 2, que é positivo também. Moral da história, mínimo local. Legal. Agora vamos mostrar que ele não é mínimo absoluto, que tem alguém maior. Ou seja, basta mostrar que tem alguém menor que ele, né? A função em alguém é menor que ele. F do 0, 0, que era o candidato aí, né? Cadê a F? Ah, joga aqui em cima, está longe a F. F de 0, 0 é 0, ó. 0 aqui, 0 aqui. F de 0, 0 é 0.
Só que f de menos 3 sobre 1, sobre não, menos 3,1, vai dar esse cara aqui, ó, que aqui vai dar menos 8 com 5, vai passar esse, que é negativo. Então ele não é mínimo absoluto. Olha só, como que eu cheguei a essa conclusão nesse cara? Você percebe que aqui é cubo e aqui é quadrado. Então claramente aqui vai crescer mais com x do que esse. Eu quero que passe os que fiquem menor que 0,0, negativo. Então é só colocar um x bem grande negativo, grande em módulo, mas negativo, que esse cubo vai ganhar e mantém, claro, se o y não for zero, que eu não posso zerar esse cara. Então coloquei 1 aqui, já colocar meio, 1/4, qualquer coisa aqui, e aumentei o y até dar certo, no menos 3. Funciona. Então ele é negativo. Então, olha só, um ponto de mínimo local é o único, mas ele não é global, não é absoluto. E ela não tem absoluto, é só aumentar o x negativamente, que isso aqui claramente vai para menos. Mantém o y em 1 e aumenta, e faz o x ir para menos infinito, ele vai ganhar daqui e, e vai estourar para menos infinito essa função. Ela não tem mínimo absoluto, né? Então é bem interessante a diferença, né, do que acontece no cálculo 1 com o cálculo 2. Então tem que tomar cuidado com a intuição, viu? Tem que tomar cuidado com a intuição. O 5.1 também ele é legal. Só vou explicar. Não precisa nem explicar, né? Vocês leem lá e pronto. É uma função que tem dois mínimos. Claro, podia ser mínimo no termos de constante. Fazer o desenho bem assim, padrão. Ela tem dois mínimos, mas não, dois máximos e não tem nenhum mínimo. Isso é muito estranho. No cálculo 1, se a função vai nos desenhos tem dois máximos locais, não precisam ser da mesma altura, tá? Dois máximos locais, dá para provar que entre eles você vai ter um mínimo. Porque vai ter que voltar aqui, vai ter um mínimo. No cálculo 2 não, você pode ter duas montanhas assim e nenhum mínimo. É aquele mesmo argumento, né? Aqui vai para outro lado, enfim. A liberdade, né, das duas dimensões tornam as coisas bem menos intuitivas do que no cálculo 1. Tem que tomar esse cuidado, tá? O que eu estou falando é esse, o 5.1. Então, quiser, quem tiver sossegado aí com a matéria, quiser, pode pensar nele aqui. 5.1. E o de classificar ponto crítico são poucos. Não se assustem com a lista, tá? Até o final do curso, essa lista do ano passado, com o tamanho dela. É esse. Esse aqui é de classificar ponto crítico. Crítico só tem dois, tá? Já dá para fazer. Eu coloquei no Drive para a gente não ter que esperar. Na próxima aula eu vou fazer exercício, tá? Mas não disso, da parte anterior para a gente não esquecer. Tudo bem? Então tá, gente. Foi isso que a gente viu. E até a próxima. Vou subir já o vídeo porque já tem gente me cobrando.